Olá, pessoal. Esse é o Seminário de Pesquisa de Marketing da Ampad. Sou o professor Marcos Severo, líder de tema na divisão de Marketing. Estou acompanhado do diretor de Comunicação e Publicações da Ampad, o professor Rafael Barreiros Porto, da UNB. E hoje nós recebemos aqui o professor Walter Vieira, da Universidade Estadual de Maringá. Esse é o terceiro bloco do nosso seminário de pesquisa. No primeiro, ele falou sobre a carreira de pesquisador. No segundo, falou sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa. E agora, vamos falar sobre o processo de orientação e atualização profissionais. Walter, como é o seu processo de orientação de mestres e doutores? Como que também você compreende esse papel do orientador de mestrado e doutorado? Essa é uma questão um pouco difícil de responder, porque, por vezes, é uma questão muito de adaptabilidade, da capacidade de adaptação do supervisor. Por vezes, alguns alunos de mestrado e doutorado, eles carecem um pouco mais de acompanhamento, de cobrança, e, por vezes, outros alunos desempenham melhor com menos acompanhamento, com menos cobrança. Então, balancear essas duas perspectivas, ela é um desafio e tanto para o profissional. Aí surge muito da perspectiva de traço, de compreensão de qual que é o perfil desse aluno, desse futuro pesquisador. Se ele é mais orientado um pouco à pesquisa, à leitura, à interpretação de dados, se ele é um pouco mais intuitivo, eventualmente ele é bem mais racional, deliberativo, então isso mescla bastante com a questão do processo de orientação. Evidentemente, como supervisor, eu acabo me adaptando aos múltiplos perfis, às múltiplas identidades dos alunos, das alunas, e vou tentando seguir com relação à orientação ao longo do tempo. Evidentemente, o papel do orientador ele é extremamente significativo por duas perspectivas, não só pela perspectiva que está aqui na tela, desse encontro dos seminários de pesquisa de marketing da Ampad, ao explicar o marketing, ao explicar fenômenos de mercado e relações de troca, para fins de entendimento de organizações, grupos, pessoas e consumidores, mas também o papel do orientador numa perspectiva de formação de profissional, porque, eventualmente, ao passar 3, 4, 5 anos com um novo colega, pode acontecer do colega estar com alguma dificuldade particular na vida pessoal, etc., e o orientador também pode observar isso e para fins de reajustar agendas, para fins de reorganizar prazos, cobranças e etc. Então, esse papel, eu acho que ele não é único e exclusivo da capacidade de aplicação da ciência e de supervisão de como que é feito todo um trabalho de pesquisa e conclusão, mas também de um ajuste com relação a outros eventos que acabam acontecendo concomitantemente. E isso não é só da perspectiva do mestrando e doutorando, porque também envolve a perspectiva do supervisor que pode estar passando por algum momento variado ao longo da trajetória da vida e da carreira. Então, acaba acontecendo assim no processo de orientação. Eu marco com os alunos, quando alguns alunos ficam muito mais tempo sem conversa, eu mando um convite, faço uma gravação, faço um chat com o aluno, eu marco na universidade mesmo e a gente pergunta como é que vai a coleta, como é que vai a escrita, como corrige um eventual processo. Eu também prego uma metodologia de que meus alunos, meus pesquisadores que já passaram por mim, estão no segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, eu também normalmente peço que eles apresentem os seminários na disciplina, mesmo eles já tendo feito a disciplina. Então, eu aloco só um dia. Aqui a disciplina tem 15 encontros, 15 dias, digamos assim, 15 encontros, 4 horas. E eu convido o mestrando doutorando, que já está no quarto ano, se ele pode apresentar 3 ou 4 projetos da expertise dele. Normalmente eu faço isso no começo da disciplina. Isso faz com que o processo de orientação ocorra da seguinte forma. Primeiro,
eu faço uma cobrança para com o profissional. Segundo, ele relembra diversos pontos. E terceiro, ele também dá o exemplo, por ser mais sênior, com relação aos calouros. Isso ajuda bastante o papel de orientação e treinamento desses colegas. Essa é a observação que eu tenho a fazer com relação a essa sua primeira questão. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre atualização profissional, atualização de pesquisas. Como que você decide quais fontes que vai beber para elaborar uma nova pesquisa, ou para ter uma ideia de uma nova pesquisa? Em outras palavras, de onde surge a inspiração para o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa? Olha, a temática e a inspiração para um novo projeto, ela vem, evidentemente, de uma fusão entre um pouco de literatura, um pouco de periódicos que eu acompanho normalmente, entendimento de mercado que está acontecendo por meio de sites, por meio de conversas, por meio de notícias, e também, em terceiro momento, de uma discussão com o profissional e onde que ele está inserido dentro do mercado. Essas três combinações são realmente bem interessantes. É claro que, por vezes, alguma dinâmica nova de mercado ela acontece muito mais rápido na prática para, eventualmente, depois conseguir ter um corpo teórico em cima disso. Porque a publicação, mesmo sendo super up-to-date, ela acaba levando um tempo até sair impressa. 1, 2, 3 anos de revisão. Isso acaba tendo um leve delay com relação à aplicabilidade do que está acontecendo na prática. Então, versus o que está sendo publicado no timeline do periódico. Então, eu me atualizo por meio das três características. O aluno, eventualmente, tem uma ideia sensacional, um trabalho muito bacana, como aquilo que eu falei lá no começo da aula, como que o marketing está trabalhando com mídia social, capacidade de compra por meio aplicativo, utilização de produtos e serviços compartilhados, etc. E isso é uma temática muito nova que nós não tínhamos há 7, 8 anos. Após esse entendimento, após essa discussão, a gente acaba migrando para uma leitura do que está sendo feito, como está sendo entendido e etc. Essa semana, por exemplo, a gente teve um projeto de realidade aumentada. Então, a gente começou pela perspectiva bem pragmática de realidade aumentada, o que está sendo aplicado, como que o varejista está usando realidade aumentada para oferecer um óculos, oferecer uma cadeira, uma mesa, como que a medicina está utilizando a realidade aumentada por QR Code, ou por tablet, ou por computador, até que ponto a interação em 3D facilita a escolha e as características do produto, e a gente começou a fazer uma revisão de literatura e foi por um caminho. Esse foi um exemplo de como que a gente se atualizou com relação ao tema novo, um tema específico, tá? E a inspiração acaba vindo dessas três vertentes, do profissional, do aluno, do sujeito, do entendimento de mercado, de discussão, de mídia, de jornal, revista, etc., e do terceiro momento, que é a conclusão via o que é cientificamente comprovado, visto do fenômeno. Boas inspirações. Que conselho que você daria a iniciantes na pesquisa científica em marketing? O primeiro conselho é perseverança. É se esforçar e tentar. É mesmo Jeff Bezos, ele pediu 7 primeiros financiamentos para elaborar a Amazon e ele conseguiu reprovação nos 7 primeiros pedidos. Até que depois a Amazon fosse aprovada com o financiamento e atingisse o valor de mercado de bilhões de dólares. Perseverança é a capacidade de se dedicar mesmo tendo reveses na vida, mesmo tendo quedas. Então, é possível falar numa gravação alguns sucessos de uns projetos que eu tive, mas também é possível falar um quantitativo numérico de que eu já tive mais ou menos 200 reprovações ao longo de toda a carreira em projetos. Então, como que eu administro tamanha quantidade de reprovação? Por perseverança. Então, hoje, tendo mais ou menos 100 projetos publicados, esses 100 projetos eles acabaram ocorrendo de reprovações.
perseverar é continuar a ter consistência mesmo via adversidade. Em algum momento o projeto acabou dando certo, mas não necessariamente dá em primeiro momento. Então, perseverança é um conselho que eu dou, ou uma sugestão, melhor dizendo, para o colega, o novato. A segunda sugestão que eu dou é dedicação. Porque, às vezes, se não tiver dedicação, talvez não tenha a capacidade de mérito. Talvez o sujeito não mereça o projeto, talvez o sujeito não mereça a aprovação, porque ele não se dedicou o suficiente para aquilo que é o alvo. Então, por vezes, hoje eu penso muito nisso quando eu estou no projeto. Agora mesmo eu estou trabalhando aqui na mesa num projeto, num segundo round do International Journal of Market Research. E eu fico me perguntando até que ponto eu estou me dedicando para merecer. Essa é a sugestão que eu dou para o colega. O colega que está ouvindo, ele tem um projeto em segundo round, terceiro round, ele tem um projeto para um edital e etc. Até que ponto ele está se dedicando o suficiente em termos de horas, em termos de pesquisa, em termos disso, daquilo, para merecer? Se não, talvez a reprovação é uma mera comprovação. Portanto, perseverança e dedicação, na minha opinião, são drivers bem interessantes para o iniciante começar a carreira dele na área científica de marketing. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao fechamento, Walter, e nesse último questionamento, nós queríamos uma impressão acerca da comunidade de pesquisadores. Quais você considera serem os maiores obstáculos para o desenvolvimento da maturidade da comunidade brasileira de pesquisadores de marketing, quando nós comparamos essa comunidade com outras comunidades internacionais? Eu não sei se poderia ser um obstáculo, mas ao longo da carreira de marketing, ao longo das diversas carreiras na área de administração, o Fórum de Discussão Científico acabou sendo um encontro da ANPAD. Isso é bem claro para todos nós. Lá no ano 1970, 80, começou esse fórum de discussão. E ao longo de um certo momento, no exterior, fóruns específicos foram abertos. Eu não sei se esse seria um caminho de abrir um fórum específico de marketing. No Brasil, isso já acontece na Sociedade Brasileira de Finanças, é um fórum específico. No Brasil já acontece na área de marketing, na sub-área cultura e consumo. O pessoal já montou um evento específico de CCT, ele já está em sua edição de atingimento de maturidade, portanto, ele acaba tendo um fórum bem específico, é um grupo mais maduro. Então, eu fico na dúvida com relação ao que seria um modelo ideal, seria um modelo mais desdobrado, de diversos subtemas, um grupo pesquisar administração de marketing, um grupo pesquisar marketing digital, e abrir fóruns específicos, chamadas específicas, ou se seria um modelo mais global, como se fosse uma associação brasileira dos pesquisadores de marketing, dos profissionais de marketing, alguma coisa assim. Mesmo falando dessa segunda perspectiva, também tem uma ressalva que já há, acho que o professor Renato Marchetti, da PUC Paraná, ele já havia falado que em algum fórum da ANPAD existe uma associação brasileira de marketing. Eu só não me recordo agora a vertente científica dessa associação, se ela é mais destacada. Parece que não, é mais uma vertente prática. Então, talvez esse ajuste da comunidade como um todo, que já está tendo discussão nessa linha, nessa perspectiva, possa ser um avanço para nós aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente também está tendo uma internacionalização muito boa. Estou vendo muitos colegas indo para congressos como Academy of Market Science, como Academy of Marketing no Reino Unido, como ANSMAC na Oceania, Nova Zelândia e Austrália, ou como os congressos tradicionais dos Estados Unidos, como EMA, como ACR, como a Associação para Estudos Avançados em Marketing, e assim sucessivamente. Então, também estou vendo uma internacionalização muito boa.
Mas seria isso com relação às observações, um pouco de obstáculos. Eu não sei se seria obstáculo, mas acho que seria um novo caminho nosso, que a gente está chegando próximo dele. E eu também observo claramente um papel extremamente positivo do pessoal que hoje está e também que passou pela diretoria da AMPAD, que era na área de diretoria, divisão de tema, divisão de publicação, enfim, todos os desdobramentos, eles estão sendo bem abertos a fomentar essa capilaridade, essa maturidade, não somente no marketing, mas com várias áreas da administração, né? A gente fala hoje nessa entrevista profissional de marketing, mas amanhã ou depois ele pode migrar para uma área de gestão de pessoas, para uma área de finanças, ou o inverso também pode acontecer. Uma vez que eu comecei estudando doutorado na UNB e todos os meus amigos eram da área de finanças. Então, eu tive muito apreço a finanças, um grande professor, eu saí várias vezes para conversar com o professor e com meus amigos, chamado Otávio de Medeiros, que foi uma base minha na Universidade de Brasília, no período que eu passei por lá. Também pode vir migrar. Então, eu dou parabéns para toda a diretoria, tanto atual quanto passada, e aí os responsáveis pela divisão de marketing, que estão fomentando um pouco essa comunidade cada vez mais clara, cada vez mais integrada e cada vez mais compartilhada sobre estudos de marketing no Brasil. Perfeito, Walter. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, colocar suas impressões. Nós temos certeza que vai ser muito enriquecedor para a nossa audiência da AMPAD, conhecer um pouco mais do seu trabalho e como você pauta as suas decisões e estratégias como pesquisador. Muito obrigado. Eu que agradeço, também fico lisonjeado do convite. Deixo aqui minha gratidão a você, Marcos Severo, ao colega Rafael Porto, por meio desses seminários de pesquisa em marketing, que é uma iniciativa muito bacana da divisão de marketing. Não somente esses seminários, mas também tudo que está sendo feito com divulgações, Instagram, social media, novas chamadas, por meio de outros colegas que estão em subpartes dessa melhora, desse improvement da divisão de marketing. Então, eu fico aqui à disposição, também fico muito feliz de já ouvir as gravações de outros colegas que estão lá no canal do YouTube. Meu muito obrigado. Nós agradecemos e foi uma honra, Walter, novamente.